Olá, olá, queridos irmãos e irmãs da nossa igreja, Igreja Batista Chamar, na cidade do Recanto das Emas, estado do DF, Brasília, Brasil. Nós estamos no ar para todos agora que têm acesso a essa página no nosso Facebook. Está também no YouTube? Não. No nosso Facebook, conforme nós divulgamos nosso convite que mandamos há pouco ao motivo de gratidão ao Senhor, mais uma vez podemos estar juntos aqui para refletirmos, pensarmos acerca das Escrituras, ponderarmos acerca das Escrituras. Jesus disse: julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então nós temos um referencial na vida, nós temos um referencial teórico, metodológico, e esse referencial é a palavra de Deus. Antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir a você que abrisse de Paulo, que eu acho ela muito bonita, muito bela, e eu queria que você lesse comigo. A carta de Paulo que escreveu aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Esse texto, ele está em consonância com o que nós iremos falar nessa noite, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Na verdade, nós estaremos introduzindo essa questão hoje, nós estaremos falando. Então, Filipenses 2,15, que diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nesse mundo, quem que é a candeia? Quem que é a lâmpada? Quem que é, no sentido do viver ético? Somos nós, os filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando aqui do nosso viver. Se você pegar a partir do versículo 12, do capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai falar o desenvolvimento da salvação. Aí ele vai falar como é que você deve desenvolver a salvação. Aí ele vai falar fazer as coisas sem murmuração, sem contenda, sem brigas. Aí no versículo de número 15 ele vai falar assim: para que vocês tornem-se irrepreensíveis e sinceros. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós uma vida sem repreensão, uma vida sem disfarce, uma vida realmente isenta de culpa, isenta de julgamento, isenta de qualquer coisa. As pessoas têm que olhar para nós e pensarmos assim. E isso, irmãos, não está no fato de nós andarmos de saia, termos cabelo comprido, de nós não bebermos, de nós sermos assim ou sermos assado, dentro do ritual religioso. Está falando de uma coisa interna, da própria luz de Deus, e a própria luz de Deus que brilha em nós é a luz do Espírito Santo de Deus, é ela fazer a diferença para que nós de fato nos tornemos filhos de Deus. Filhos de Deus no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta. E saiu uma pesquisa que um dos países mais corruptos do mundo, infelizmente, para nossa tristeza, é o Brasil. E onde que nós estamos inseridos? No Brasil. E aí Paulo falou assim: nós temos sinceros, irrepreensíveis, inculpáveis, não tem ninguém que nos aponta para nos culpar, mas ele vai dizer o que eu quero falar nessa noite. Lá na parte final do versículo: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, onde você coloca a luz? A luz é colocada, como disse Jesus, no alto, para que a luz brilhe, para que a luz resplandeça. Então, nós temos que ser colocados no lugar alto, para que o nosso testemunho, de fato, faça a diferença. Para que a nossa vida faça a diferença, para que a presença de Deus em nós seja esse diferencial.
Então, nós precisamos resplandecer, meus irmãos. E quando nós somos chamados por Jesus de sermos sal, de sermos luz, é nesse sentido. Tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com o nosso testemunho, tem a ver com nossa forma de lidar com a vida, a forma de nós vivermos a nossa vida. Não como os iníquos, não como os ímpios, não como os homens e mulheres que não conhecem a Deus. Não, nós somos chamados para Deus para sermos luz, para fazermos a diferença. Então são com essas palavras que eu quero abrir a quarta da palavra hoje com você. Quero abrir para um momento de estudo da palavra, um momento de reflexão da palavra, um momento onde nós estaremos um tempo de quase uma hora nos debruçando em torno da palavra de Deus. E eu digo a você que você é bem-vindo, é bem-vinda para esse momento na presença do Senhor. Para tanto, vamos estar orando, suplicando a presença do Senhor sobre nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te dar graças, Senhor Deus, porque mais uma vez nós estamos na tua santa presença para te louvar, te bendizer, te glorificar, para tributar ao teu nome a glória devida ao Senhor. E eu quero te louvar, Senhor Deus, pela vida dos teus filhos que estão, Senhor Deus, alguns já acessaram, outros estão acessando, outros estão chegando em casa e pretendem acessar este momento. E eu oro ao Espírito Santo para que tu de fato fale, porque tu tens boca para falar ao nosso meio, para que tu de fato venha, Senhor Deus, nos brindar com a presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, abençoar o momento de estudo da palavra, venha abençoar a quarta da palavra, venha abençoar nossos lares, venha abençoar nossas famílias, venha abençoar nossas vidas. Vá de encontro a cada servo e serva tua, Senhor Deus, e nos dá a consciência que o Senhor Deus quer que nós façamos a diferença através da nossa conduta, através do nosso testemunho, através dos nossos atos, das nossas atitudes. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a termos um testemunho que faça diferença no meio dessa geração pervertida e corrupta, conforme Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Que o Senhor Deus fale, que o Senhor Deus nos abençoe. Eu te dou a honra e a glória no teu nome. Amém, Jesus. Muito bem. Deixa eu dar bem-vindos, tem poucos irmãos acessando, mas vamos dar bem-vindo com todo o entusiasmo a todos. Primeiro, bem-vindo a meu marido, que está ali de plantão. Bem-vindo a meu filho, que está ali também, ao Guilherme. Que Deus abençoe. Dá bem-vinda aqui, primeira assessora Flaviana. Que Deus abençoe sua vida, Flaviana. Que Deus te visite, que Deus esteja sobre a sua vida e do seu esposo. E também dá bem-vinda ao irmão Josué, a sua casa, a irmã Francine. Que Deus esteja sobre a vida de vocês também. Que Deus abençoe a vida da Jússia, que está conosco também, para este culto de louvor, de palavra, não louvor, né, mas quarta da palavra, estudo da palavra do Senhor. E também irmão Cláudio. Cláudio, que boa surpresa você está conosco nessa transmissão. Saiba, Cláudio, que toda quarta-feira nós temos esse momento, enquanto estamos em pandemia. Muito bem, meu primo Vicente de Paulo também, meu abraço, que o Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. E também a irmã Cida, a paz, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus esteja sobre você também, lhe abençoando. E também, não só são essas pessoas que até o momento acessaram. Aos demais que vão acessar, que Deus abençoe, que Deus encontre a cada um de vocês. Amém? Então vamos, mais uma vez, orar ao Senhor para que esse estudo seja uma bênção, para que tudo ocorra bem, para que tudo dê certo. Curve sua fronte mais uma vez. Senhor, eu quero te dar graças, porque Tu estás conosco. Tu és a nossa rocha de salvação. Tu és o nosso castelo seguro. Tu és a nossa força. Tu és o nosso Deus. No meio do deserto, Tu tens a água para nós. Tu tens o pão para nós. No meio das incertezas, Tu nos dá certeza através da Sua santa palavra e presença. E eu te peço, meu Pai, que Tu abençoes as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, como Maria, aos Teus pés, para aprendermos um pouco mais do Senhor, um pouco mais da Tua palavra.
um pouco mais da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Senhor, que Tu ministres aos nossos corações a preciosa semente da Tua palavra e que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendermos e observarmos a importância que a Tua palavra tem para a igreja. Quantas vezes não damos a devida importância, mas que nós possamos ser conscientizados pelo Teu Espírito Santo a fazê-lo. Abençoa este momento, me conduz com sabedoria, estou na Tua dependência, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vá lá para Mateus capítulo 5. Mateus 5. Dá bem-vinda à irmã Kelly. Deus abençoe, Kelly. Também a querida Meire, pastora Meire. Uma alegria, Meire, você está com a gente, minha amiga. Espero que você seja abençoada com essa palavra também. Muito bem. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, 13 ao 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina a todos os que estão e se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Hoje eu quero falar de duas coisas que Jesus espera de nós. No capítulo 5 de Mateus, nós estamos estudando a mensagem do Sermão da Montanha, o nosso estudo é esse. Então, a mensagem do Sermão da Montanha, que é o grande discurso de Jesus acerca do que ele espera dos seus seguidores, ele vai dar os parâmetros para os seus seguidores, está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, você que está conosco hoje pela primeira vez, nós estamos estudando o capítulo 5 agora. Nós já falamos sobre as bem-aventuranças, já tivemos alguns encontros, e agora nós estaremos falando acerca de ser sal, de ser luz, porque é isso que Deus espera de nós. E eu quero que você então pare comigo para nós refletirmos. Eu não tenho pressa, nós vamos falar aos pouquinhos a palavra, porque é assim que a gente aprende. A gente não aprende tudo de uma vez. A criança, ela não dá o primeiro passo e sai correndo. Não, ela vai dar o primeiro passo, ela tomba, ela dá outro passo, ela tomba, até ela equilibrar o corpinho e ela sentir segurança, aí ela vai adiante. Você é como essa criança. Eu vou ter toda a paciência de ver você caminhar sozinho, mas para isso a gente vai aprendendo aos poucos. Muito bem. Então, Mateus, capítulo 5, do versículo de 1 ao 12, Jesus vai dizer do caráter do cristão. As características daqueles que têm o caráter de Jesus. E aí ele vai assinalar quais são as características. A primeira característica é que ele é humilde. Humilde de espírito, ou na outra versão, pobre de espírito. Tem pobreza espiritual. A segunda, ele que chora, ele que é manso, que tem fome e sede de justiça, que tem misericórdia, que é misericordioso, que é limpo de coração, que é pacificador, que é perseguido. E essa perseguição eu estava trabalhando na semana passada, esses 3 versículos últimos, o 10, o 11 e o 12. E hoje a gente vai do versículo 13 ao versículo 16. Muito bem. Aí eu vou repetir. Se o sal for insípido, como há de salgar?
para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no lugar mais alto, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Quando Jesus está falando aqui de ser sal, de ser luz, uma palavra que vem junto, boas obras. Diga comigo, boas obras. Fale assim, quando eu sou sal, quando eu sou luz, eu apresento, eu tenho boas obras. Mas não é boas obras na perspectiva que nós encontramos no catolicismo romano, na crença espírita e no vernáculo popular mundano. Não é essas boas obras. Boas obras é algo que traz a influência, a boa influência. Então nós chegamos numa sessão muito interessante do sermão de Jesus. E eu peguei esse texto com propósito mesmo, porque nós queremos, na verdade, resgatar, irmãos. Nós precisamos resgatar os ensinos preciosos de Jesus, as palavras de Jesus, aquilo que Jesus disse que é relevante para nós. Vá comigo lá em 1 Coríntios, pegue lá, 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, vocês já acharam? Versículo 9 ao 11. 1 Coríntios 5, 9 ao 11. Olha só o que eu vou dizer. Olha o que Paulo vai afirmar aqui para nós. Olha que texto interessante. Por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente que com os devassos desse mundo, ou com os avarentos. O que é a pessoa avarenta? A pessoa muito apegada ao dinheiro, a pessoa que tem o dinheiro um Deus, continua o texto, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então assim, nós no mundo vamos conviver, nós vamos, nas nossas relações, nós vamos nos deparar com pessoas que prostituem, com pessoas que adulteram, com pessoas que mentem, com pessoas que enganam, com pessoas que roubam. Isso vai ser inevitável, porque nós não conhecemos as pessoas de fato. Então nós vamos nos deparar com gente assim. Mas vamos continuar o texto. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aquele, olha só, com aquele que dizendo-se irmão, aquele que diz que é crente, que diz que é da igreja, que diz que é membro da igreja batista chamar, que diz que é membro da igreja assembleia, da igreja metodista, da igreja presbiteriana, da igreja anglicana, da igreja presbiteriana, de alguma igreja pentecostal, com um irmão que se diz que é crente. Agora Paulo vai seguir. E dizendo-se que é irmão, e este for devasso. O que é uma pessoa devassa? É uma pessoa imoral. Imoral. Conhece uma pessoa assim? É uma pessoa que não tem medida com a sua sexualidade. Não tem medida com a sua vida. É terrível. É uma pessoa avarenta. Irmão crente que não consegue dar o dízimo porque é avarento. Porque não conseguiu romper com o espírito de mamon na sua vida. Não podemos amar a Deus e as riquezas. Ou a gente ama o Senhor ou ama as riquezas. Olha o que Jesus diz, é muito severo. Ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com estes
nem ainda comais. A palavra comais aqui tem a ver com comunhão. Com esses vocês não devem se relacionar. Que se diz irmão e tem essa prática na sua vida cristã. Essa pessoa não está certa. Veja que Paulo aqui não está falando assim, é que anda assim, que tem roupa assim, que tem cabelo assado, que... Não, Paulo está falando de atos contumazes que a pessoa aplica à sua vida. Atos contumazes. Ela sabe que não pode ser devasso, imoral, e ela é devasso. Irmãos, eu não sei se vocês são como eu, mas eu compartilho muito com meu marido as coisas. Por ele ser meu amigo, meu parceiro. E uma época atrás, bem atrás, tinha uma pessoa que cantava no louvor da igreja que me incomodava muito. Olha, ele mostrava devassidão no viver dele. Eu falava pro Diogo, não gosto. Não gosto de ver fulano cantando. Não gosto. Por quê, amor? Porque ele não me agrada. Eu falei, Diogo, se eu sou pecadora, eu não me agrado, você imagina Deus. Não falava assim, Diogo? É pra onde é alto, amor? Sim. Então, eu ficava incomodado. O Diogo aqui, ele é testemunha disso que eu tô falando pra vocês. Não faltou muito tempo a pessoa cair. Não para minha glória, de jeito nenhum. Porque eu amo em Jesus Cristo, ele tem que ser liberto dessa coisa. Essa pessoa tem que ser liberta dessa coisa. Porque igreja, irmãos, o altar não é para ninguém se exibir. Eu sou isso, eu sou aquilo. Igreja é um lugar de morrer o ego, de morrer o meu eu. Convém que ele cresça e que eu diminua. À medida que Jesus cresce em mim, eu vou morrendo. Esse que é o fato. Aí Paulo vai dizer isso aqui, olha, mas você não se associe àquele que diz que é irmão e que tem essas práticas na vida. Olha que chamada de atenção de Paulo. E Paulo, escrevendo lá em Efésios, ele falou assim, vocês eram assim no passado. Vocês agiam assim no passado, mas agora vocês não agem assim. Só para provar que eu estou falando a verdade, pega comigo Efésios. Efésios. Deixa eu achar o texto. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. A partir do versículo 3, pegue Efésios 5, 3. Na verdade, começa a partir do versículo 25, do capítulo 4 de Efésios. Eu vou ler e você vai acompanhar comigo. Efésios 4, 5, diz lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Não só da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra suja, né? Palavrão, uma coisa que não agrada a Deus. E se é unicamente a que for para boa edificação, conforme a necessidade daqueles que transmitem aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para toda a redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sejam para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo os perdoou em Cristo. Deus os perdoou em Cristo. Sejam imitadores de Deus como filho amado.
andar em amor. Também Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impureza e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vocês como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou cachorrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, olha, o texto ainda segue, ele ainda fala mais coisas. Mas nós éramos assim na prática do velho homem. Agora pegue esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz. Tal fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor. Se você pegar o contexto dessa palavra, Paulo vai falar dos pecados, vai falar de ser ladrão, avareza, bêbado, maldizente, roubador. Vai falar de ser injusto, de ser impuro, de ser idólatra, de ser adúltero, de ser efeminado ou sodomita. Paulo vai estar nomeando aqui os pecados. Aí ele fala assim, lá no outro tempo, vocês eram assim. Vocês praticavam essas coisas, mas agora isso não pode acontecer. E isso, irmãos, é mudança de vida. E isso, irmãos, é novo nascimento. E isso nós temos que levar muito a sério. Muito bem? Tá feito o esclarecimento. Vamos então para o texto. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, nós não pertencemos ao mundo, à sociedade, ao sistema iníquo, ao sistema político, econômico, cultural desse mundo. Nós não pertencemos a esse sistema. A igreja está fora. Por isso, quando fala de igreja, fala que a eclesia, fala tirados para fora. A igreja não caminha com o sistema iníquo social vigente. Não. A igreja ela caminha para fora, nem paralelo. O que quer dizer isso? Irmãos, nós não seguimos o padrão desse mundo. Amém? O que o padrão do mundo diz hoje em dia? Pegue todas as mulheres que quiser. Meu corpo, minhas regras. Não é isso que diz? Meu corpo, minhas regras. Então, eu tenho meu corpo, então quem manda no meu corpo sou eu. Mas quando você recebe Jesus como seu Salvador, o seu corpo não é mais seu. Seu corpo é para ser usado para a glória do nome de Jesus. Ou não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Glorificai a Deus em vosso corpo. Amém? Não existe meu corpo, minhas regras. Existe meu corpo, um santuário para a glória de Deus. Você pode dizer amém? É isso que é esse sentimento. Mas não somos do mundo, mas estamos no mundo. E ainda que alguns tenhamos que nos manter afastados. Então nós temos que nos afastar cada vez mais do mundo. E afastar, irmãos, é aqui, ó. É na mente. Quanto mais distante a sua mente estiver dessas coisas do mundo, melhor é para você. Menos você vai sofrer a tentação de querer ter essas coisas na sua vida. Quanto mais você se afastar. Mas quanto mais você se aproximar, a recíproca também é verdadeira. Tá claro isso para você? Espero que esteja. Muito bem. Então, estamos no mundo e não podemos evitar essa realidade. Sendo assim, o que fazer neste mundo? Qual é a nossa função aqui como pessoas diferentes que somos? Como pessoas possuidoras de uma nova natureza? Diga comigo, eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus.
Você tem agora uma nova natureza em Jesus. Jesus tem que fazer a diferença na sua vida. Amém? Nossa função, segundo Jesus, nesse texto de Mateus, é que nós devemos ser sal e luz. Sal e luz entre as pessoas neste mundo. E é isso que eu quero refletir com vocês. O que então é ser sal e luz? O que é ser isso na presença do Senhor? E nós já falávamos aos nossos encontros anteriores sobre o caráter do cristão. Agora nós vamos falar sobre o ser sal e luz. Vós sois o sal, vós sois a luz. Lá no versículo 13 e no versículo 14, Jesus vai dizer isso. Para melhor refletirmos nessa parte do texto, quero direcionar a mente de vocês, meus irmãos, para 3 direções. A primeira direção fala da delimitação da palavra. A segunda fala da coletivização da palavra. E a terceira fala da individualização da palavra. Então, daqui a pouquinho eu vou acenar. Quanto à primeira ação, a delimitação significa impor limites. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas quem é a luz do mundo? Vós. Quem é vós? O discípulo de Jesus. O seguidor de Jesus é sal do mundo, é sal da terra, é luz do mundo. Vós que sois humilde de espírito, você que lamentou e chorou o seu pecado, você que é manso, você que tem fome e sede de justiça, você que é misericordioso, você que é limpo de coração, você que é pacificador, você que é perseguido, enfim, você é sal e luz. Esse título nenhuma pessoa mundana tem. Amém? Esse título de ser sal e ser luz só tem os filhos, as filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Vós, somente vós, meus irmãos, só nós, a igreja de Jesus, só nós, os seguidores de Jesus, somos o sal, somos a luz. Louvado seja o seu nome. E Jesus, ele conta com você para que essa luz brilhe, para que essa verdade brilhe, para que essa verdade seja proclamada, pregada, anunciada, ensinada, proclamada, referenciada, obedecida. Aleluia! Vós, vocês, meus filhos, vocês são o sal, vocês são a luz. Não espere um bom testemunho de uma pessoa que não conhece Jesus. Ela não tem o espírito da verdade a guiá-lo, a guiá-la. Ela não tem. Por mais berço que ela tenha tido, por mais educação que ela tenha tido, ela não tem. Mas você, que tem o espírito da vida em você, que tem o espírito do Deus vivente em você, você é sal, você é luz. Obviamente que a igreja não vai falhar, você não vai falhar, meu querido irmão, minha amada irmã, na tarefa de ser sal, na tarefa de ser luz. Você não está sozinho nessa tarefa, nessa missão. Jesus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o plano A de Deus, existe o plano B de Deus, para que a verdade seja proclamada a todas as pessoas. Isso é igreja e nós somos sal e luz. E como disse Paulo, nós somos a coluna da verdade. Aleluia. É uma coisa para nós refletirmos. Mas a história ilustra que vós, sois o sal e a luz. E ninguém mais. Nem os anjos
são sal e luz, mas a igreja. Jesus é a luz do mundo. Quem anda com ele, anda na luz. Está na claridade, anda como o dia, não tropeça, não cai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É algo de nós estarmos aqui refletindo, referendando. Quando a ação, a coletivização, porque ela quer dizer, vós juntos como igreja, sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso demonstra, dentre outras coisas, o quão importante é a comunhão. Então, quando a igreja está reunida, irmãos, num culto de domingo, mesmo em poucos irmãos, tem uma canção antiga que se canta: minha pequena luz, vou deixar brilhar, brilha, brilha, brilha. Satanás quer apagar, eu vou deixar brilhar. Satanás quer apagar, eu vou deixar brilhar. Conhecem? É um cântico cantado pelas crianças, lindo. Então, quando os cristãos se reúnem no templo no domingo para adorar, para glorificar, para proclamar, para ser pregada a palavra do Senhor, ali a luz está presente. Primeiro, o Deus Todo-Poderoso. Paulo diz que ele mora em luz inacessível, na mais perfeita luz. Tiago diz que todo dom perfeito, toda dádiva perfeita desce do Pai das luzes. Olha que coisa, quer dizer isso? Que em Deus não tem escuridade, em Deus não tem obscuridade, em Deus não tem trevas. Ele é luz, como o sol do meu dia. Aleluia. É algo de nós estarmos refletindo, irmãos. É algo de nós estarmos pensando. Então, quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, então, que sentido? Delimita, você é sal, ele é sal. Coletivização, todos são sal, mas eu, individualmente, sou sal. Nos reunimos no templo para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor. Mas quando eu saio, a luz, eu sou luz. Onde eu passo, se ilumina. Onde eu passo, as trevas saem fora. Aleluia. Amém? É algo importante, irmãos. Isso é muito relevante. A gente vai aprofundar esses conceitos que eu estou pondo aqui para os irmãos. Quão importante, irmãos, é nós participarmos da vida da igreja, frequentando assiduamente os cultos, se podemos, ensinando, se pudermos, evangelizando, se pudermos, orando, se pudermos, testemunhando através de um viver santificado a outras pessoas, fazendo de fato a diferença. E quando a terceira ação, a individualização, por ela eu quero dizer que você, individualmente, sendo servo de Cristo, é também sal e luz. Ah, sal e luz é a igreja. Não, sal e luz é aquele irmão que jejua, aquele irmão que ora de madrugada, nada disso. Todo discípulo de Jesus, aleluia, é sal e luz. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, 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 brilhar. Tem o hino do cantor cristão, que eu gosto demais. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Quando algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Então, nós temos que brilhar, irmãos. Temos que refletir a glória de Deus. Quando estamos juntos ou quando estamos separados, somos sal e luz. Aí está a delimitação. Vós quem? Os discípulos, quem? Os seguidores de Jesus. Coletivização. Todos os crentes, todos os salvos, individualmente, eu e você somos
feitura em Deus, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo fala que nós somos feitos feitura em Deus, criados para a boa obra. Aleluia. Agora vamos falar um pouquinho sobre ser o sal da terra. Preste atenção. Eu vou caminhar devagar e sempre com você, viu, meu irmão? Devagar e sempre a gente vai aprendendo junto. Louvado seja Deus. O sal da terra. Obviamente aqui temos uma figura de linguagem, uma metáfora. O que é a metáfora? Quando Jesus queria fazer uma comparação de significado muito prático e importante. Alguns estudiosos se utilizam dessa metáfora para dizer que o crente, assim como o sal, faz como alimento uma carne, por exemplo, estando no mundo, impede a sua putreficação e lhe confere sabor. Amém? Hoje eu ganhei uma carne de sol da Rosânia, ela deve estar assistindo a gente. E ela é maranhense, eu sou cearense, e ela me trouxe uma carne de sol. O que é feito com a carne? A carne está verde, né, novinha. Você joga uma certa quantidade de sal naquela carne, deixa um pouco no sol e depois você pega e deixa ela maturar. Ela vai perdendo o líquido e ela vai maturando. Aí ela se torna carne de sol ou carne de sal. É muito gostosa, é uma carne muito, muito apreciada. As pessoas gostam muito, as pessoas se agradam muito da carne de sol. E tem a ver com o nosso testemunho. O nosso testemunho, nós temos que, através da influência da nossa vida em Jesus, nós vamos fazer a diferença. Esse mundo só não apodrece mais, não se deteriora mais, irmãos, por causa da presença da igreja, porque a igreja está entre nós. Porque senão esse mundo já tinha se deteriorado terrivelmente, e isso é uma coisa muito séria. Por isso que nós precisamos iluminar, precisamos salgar. Na prática, isso equivale a dizer que onde o crente está, as tendências humanas para as coisas que poderiam classificar como putrefactas, uma influência para podres, como conservação torpe, indecente, por exemplo, sofre uma influência para melhor, tornando o ambiente mais aprazível, saboroso, agradável, como pelo menos deveria ser. Amém? Então, eu lembro quando eu trabalhava circularmente lá na Câmara Legislativa, os colegas estavam naquelas conversas estranhas deles, e quando eu chegava ali na copa para tomar um cafezinho ou tomar uma água, a conversa mudava, o ambiente mudava. Por quê? Porque chegou o sal, que ia fazer a diferença. Então, certos palavrões, certas palavras não eram ditas, certas coisas não eram ditas, porque eu era portadora, amém? Eu era sal naquele lugar. Aí as coisas se tornavam um pouquinho melhores. Guarde isso. E nós fomos chamados para influenciar, assim como o sol, o sal, influencia a carne, ela não apodrecer. Você vai influenciar o ambiente para que o ambiente não apodreça, não fique pior do que está, pela sua presença, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pela sua atitude. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus conta conosco para essa tarefa. Ele conta conosco para essa tarefa. E nós devemos querer isso na nossa vida. Além disso, quando bêbados, mais quantas prostitutas, quantos bandidos, quantos políticos corruptos, mais quantos drogados, quantos traficantes, enfim, quantas pessoas maléficas a sociedade teria mais se nós não fôssemos crentes, né? Seria mais um bêbado, seria mais um drogadício, seria mais um adúltero, mas agora somos sal.
vamos influenciar e influenciar positivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, algo da gente aqui está pensando. Deixa eu ler isso aqui. Aqueles que conhecem a questão, quando está falando aqui do Mar Morto, dizem que o sal puro não perde o seu caráter distinto, mas, uma vez misturado com elementos impuros e estranhos, pode perder a sua propriedade. Na Palestina, o sal vinha principalmente de Jabel Zudã, das costas do Mar Morto, e era conhecido como sal de Sodoma. Vários viajantes, quando passavam pelo local, confirmaram que esse sal, sob condições certas, pode perder seu sabor. Assim, vemos que o sal pode conservar a aparência de sal, mas o seu sabor, mas se não o seu caráter, realmente torna-se outra substância. Já pensou? A importância do sal para manutenção da vida, para que a vida não apodreça, não se deteriore mais ainda. Por isso, irmãos, além da influência, a igreja deve influenciar através da oração, através do jejum. Isso é muito importante. Para que serve um sal assim? Para nada. Aliás, nem sal é mais. Quando o sal perde a sua característica, nem sal ele é mais. Ultimamente, né, com essa onda do emagrecimento, se falou até em sal do Himalaia, em sal rosa, em sal não sei o que, em sal vulcânico, muito tipo de sal. Aqui em casa tem até sal rosa. Mas eu estava vendo uma cientista falar sobre o sal, e ela estava dizendo que o melhor sal do mundo está no Brasil. É o sal que vem de Mossoró, Rio Grande do Norte, que é da nossa terra. É o melhor sal do mundo, que tem mais potência nos seus minerais, que faz muito bem à saúde. Aqui em casa nós usamos o sal grosso, e eu processo no liquidificador e fica uma delícia para fazer comida e dura muito tempo, é muito gostoso. Aliás, nem crente é, porque o crente de verdade é descrito por Jesus como possuidor de aspectos da nova qualidade, da nova natureza. Lembrei, quando estudava esse tema, de uma história triste e engraçada ao mesmo tempo, que aconteceu comigo e alguns colegas de trabalho, que eu fui vendedor em uma loja de departamento. Foi na época em que as linhas telefônicas ainda eram muito caras. Lembra quando se vendia as linhas telefônicas da Telebrasília? Eram bem caras, né? Muitos aqui nem sabem que foi assim um dia. Uma senhora idosa foi à loja e queria comprar um aparelho de telefone para o filho que tinha trocado o telefone por uma moto. A tomada ainda estava lá e ela pensava que era só conectar um aparelho ali. Ou seja, tem toda uma conexão na rede pública para se fazer. Para que servia aquela tomada? Para nada. Poderia vir a servir, mas naquela ocasião não servia para nada. Imagine um cachorro que faz tudo igual a um gato. Ele se limpa como um gato, ele é frio como um gato, a não ser para receber um carinho como um gato. Ele é preguiçoso como um gato e pior, quando você pensa que ele vai latir, ele mia como um gato. Ele não serve para ser cachorro, só serve para ser gato. Irmãos, nós não podemos perder o nosso sabor, a capacidade de influenciarmos, a capacidade de fazermos a diferença no nosso meio. E o ambiente mais importante para que nós influenciemos, irmãos, é na nossa família. Eu estou falando aqui, meu filho ele está diante de mim. É o ambiente mais importante, é o ambiente da família. E nós temos que influenciar. Nós temos que influenciar na nossa família, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, esposa não crente. Como é que você ganha seu marido? Pedro diz que você ganha pelas suas atitudes,
Pedro diz que você ganha pelo seu testemunho, sem palavra, pelas suas ações. Então, nós não podemos ser como um cachorro que quer ser gato. Não, nós somos sal. Nós temos que influenciar, nós temos que fazer a diferença. Precisamos fazer isso. Precisamos levar isso muito a sério. Alguém que diz ser crente, mas não possui a realidade daquilo que professa ser, em cuja vida não há evidências da natureza de crente, conforme apresentado por Jesus nas bem-aventuranças, algo está errado com ele. Talvez seja o fato dele não ainda ser crente. Ele confessou, mas ainda de fato ele não se converteu. Por isso, na igreja, eu faço muito uma coisa quando eu falo com meu marido. Quando tem alguma decisão na igreja, eu falo para o Diogo, foi decisão. O tempo provará se foi conversão. O tempo e a forma da pessoa ser vai provar se de fato. Faça essa pergunta para você. Eu sou crente de fato e de verdade, ou eu sou um convencido? Entendi a graça, entendi o evangelho, mas ainda não sou um convertido. O Senhor nos chama para nós nos convertermos a Ele cada dia. Meu irmão, você é sal. O sal preserva e afeta o sabor. Assim também você é comissionado por Jesus para afetar o ambiente ao seu redor com aqueles que estão, com aquelas que são as qualidades de alguém que recebeu uma nova natureza. Você é chamado a preservar e até mudar o sabor. Eu cozinho muito bem, eu me considero uma boa cozinheira. E o meu sal é no equilíbrio, né, Guilherme? Meu sal é equilibrado, eu não salvo comida de jeito nenhum. É mais para menos do que para mais. Cuidado também com a influência muito forte. Moderação, equilíbrio, bom senso. Saber se colocar. Amém? Por último, que eu quero falar, você é luz do mundo. Diga comigo, eu sou luz do mundo. Novamente temos aqui diante de nós uma metáfora de significado muito prático e importante. O Senhor Jesus está dizendo que somos a luz do mundo, se é o porquê irradiamos a luz de Jesus. Você não vai irradiar a sua luz, você recebe a luz de Jesus. Lembra da lua? Lua nova, nós estamos perto da lua cheia, lua nova. Eu não sei, não lembro a sequência, mas quando a lua fica cheia, aquela beleza da lua, aquela luz que a lua irradia nessas noites de lua cheia, não é dela. Ela recebeu o calor do sol, ela só está repassando o calor do sol. Assim é conosco também. Você recebe a luz de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A luz dele resplandece em sua vida e você agora é a luz por onde quer que você passe. Aleluia. Isso é maravilhoso. É como a luz e o sol. A lua ilumina a noite, mas só faz para irradiar a luz do sol. A lua não possui luz própria, acabei de dizer isso. E nós somos, assim é nós também, nós não temos luz própria. A luz que nós temos, nós recebemos dele. Ele é a luz do mundo. É por essa razão que quando nesse nosso estudo pensamos acerca de quem é vós, a quem Jesus se referiu, chegamos à conclusão de que se trata nós que somos aquele que de fato, que um dia abraçamos o Senhor. Abraçamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós que de fato um dia depositamos a nossa fé nele. Então, vós que sois de Cristo, que sois iluminados por Cristo, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Guilherme, coloca aqui na página. Vós sois a luz do mundo.
Vamos então irradiar, vamos pensar sobre essa palavra para melhor compreensão. Vamos raciocinar dividindo em pequenos tópicos. Primeiro, se Jesus disse que somos a luz do mundo, isso significa que o mundo está envolto em trevas. Trevas espiritual, é claro. Se Jesus disse que que a igreja é luz, que os discípulos dele são luz, é porque onde está a igreja está inserida em trevas. E nós precisamos, de fato, fazermos a diferença. Quando, para falar do estado espiritual dos homens, a Bíblia usa o termo trevas, usa com que finalidade? Como uma metáfora da ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos e da impiedade e imoralidade que acompanha a ignorância. Nós não éramos assim, irmãos? Onde nós recebemos a luz, onde conhecemos a Jesus, andamos na ignorância, na vontade da nossa carne, na vontade dos nossos pensamentos. Efésios capítulo 2, pode pegar Efésios capítulo 2. Como uma metáfora da situação em que estamos vivendo, as pessoas governadas pelo diabo, ou outras palavras, pelos poderes das trevas. Então, Satanás, que é o Deus desse século, cegou o entendimento de muitos para que não vejam a verdade, para que não vejam a luz, para que não reconheçam Jesus. E aí, essas pessoas vão estar em trevas. E nós precisamos andar, de fato, na luz. Olha, Atos capítulo 26, versículo 16 e 18. Eu vou ler o texto. Levanta-te, põe sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus. Que coisa, hein? Que ministério poderoso, a fim de que recebam a remissão dos pecados e exorte entre os santificados pela fé. Atos capítulo 26, versículo 16 e 18. Então, olha só, para abrires os olhos e das trevas os converteres. Quando você vai e alcança uma pessoa, ela se converte, ela vê a luz e ela é retirada do poder de Satanás e ela volta-se para o poder de Deus. Irmão, Satanás, ele tem as garras montadas na vida das pessoas. E nós temos que orar a Deus para que Deus nos dê vidas. Como disse Raquel para Jacó, dá-me filhos se não morro. Mas nós temos que falar na dimensão espiritual. Raquel falava que ele queria filhos. Ela teve Benjamim e José. Mas nós precisamos de filhos espirituais que estão aí nesse mundo sedentos, que estão nesse mundo aí vadiando nas trevas, completamente largados, viciados, perdidos. E nós temos a luz, nós somos a luz, aleluia! É algo de nós pensarmos. O evangelista Mateus, que fora um publicano, e nos informa que Jesus, depois da morte de João Batista, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. Diz que aconteceu como se cumprisse a profecia de Isaías. Esse texto estava no meu coração. E Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e o que estava na região da sombra da morte, a luz raiou ou brilhou. Quem é essa luz, irmãos? Jesus. Quando eu leio esse texto de Mateus, a sensação que eu tenho é que Jesus vai andando, e à medida que ele vai dando as passadas no caminho que ele vai passando, onde tem trevas, ele bate o pé, luz aparece. Ele bate o outro pé, luz aparece, luz aparece, luz aparece, luz aparece. Irmãos, é algo da gente ficar assim, pensando. E onde que a luz aparece? Não é no caminho, é na mente, é no coração, é nos olhos do entendimento. Dr. Lucas, o médico amado, que não foi um dos discípulos de Jesus,
mas foi companheiro e cooperador de Paulo. E autor do terceiro evangelho. Qual é o terceiro evangelho, irmãos? Deixei para os irmãos. Evangelho de Lucas. Logo de início relata o cântico profético de Zacarias sob a influência do Espírito Santo. Cântico que esse acerca do seu filho João Batista. Em sua profecia, ele, Zacarias, diz. Eu estou lendo Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar o seu conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, para que com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e em sombra de morte. Olha só, irmãos, quem não tem a graça, quem não tem Jesus, está sentado em trevas, em sombra de morte. Que coisa lamentável. A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É aonde nós pensamos. João, filho de Zebedeu, pescador da Galileia, em seu evangelho, ao relatar a razão da condenação do homem, escreve: e a condenação é essa. Pega lá, João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras dos homens eram más, e eles amaram mais as trevas. Não tem sido assim também conosco? Será que tem sido diferente? Eu digo para os irmãos que, infelizmente, não tem sido diferente. Então, eu encerro por aqui. Eu comecei bem pontualmente no horário. E eu encerro por aqui esse momento. E concito os irmãos a nós refletirmos, a nós pensarmos, a nós pesarmos o nosso coração. Se de fato nós temos feito a diferença, influenciando, sendo sal e sendo luz, a boa influência. Amém? Curve sua cabeça, curve sua fronte e vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, bondoso Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor Deus, que nós acabamos de ministrar a Tua Palavra. E a Tua Palavra é luz para o nosso caminho. O Senhor Jesus é luz e nós somos luz também. Nós somos sal. E que o Senhor Deus nos ajude a influenciarmos por onde quer que passarmos. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus esteja com Tuas mãos sobre nossas vidas. Pai, eu te dou graças por tudo que o Senhor Deus tem feito, pelo Teu amor e misericórdia. E te peço, Senhor, que Tu encontres a cada um dos meus irmãos. Se tem alguém passando alguma necessidade, tem alguém precisando da Tua intervenção, Deus, que Tu vá de encontro e que Tu repreendas em nome de Jesus. Eu te dou graças, Senhor Deus, por tudo. E eu oro para que Tu visites o meu lar, visite a mim, meu marido e meus filhos. Visite, Senhor Deus, os lares dos Teus servos que estão aí. E que o Senhor Deus tenha misericórdia daqueles que estão, Senhor Deus, infectados com esse Covid-19. Que o Senhor Deus olhe para essa situação e tenha misericórdia. Que se apresse os dias dessa vacina ser dizimada, Senhor Deus, passada para os povos, Senhor Deus. E que o Senhor Deus esteja iluminando a mente, Senhor Deus, dos cientistas que estão à busca, Senhor Deus, desse antídoto. Ó Deus, nos dá um restante de semana abençoado. Que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus nos proteja, que Tuas mãos estejam sobre nós. Eu tributo a Ti, Senhor Jesus, a honra e a glória, e todo louvor seja dado eternamente ao Teu nome, Deus maravilhoso. Antes de eu terminar, eu quero convidar você, meu irmão, a estar conosco domingo, às 18h30, nosso culto de ceia do Senhor. Nós teremos a ceia na igreja, e você que não pode ir para a igreja por alguma razão, porque você está no grupo de risco, porque você não tem condições mesmo, você vai fazer sua ceia em casa. Então, domingo você prepare a ceia na sua casa também, tá bom? Coloque a mão no coração e eu vou dar a bênção final.
No mais, irmãos, viver em paz, andar em amor, e o Senhor estará sobre vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você diga amém. Bom restante de semana, em nome de Jesus. Amém.